Acho que foi no TikTok que eu vi ela. Vamos ver se do quarto aqui. Oi, cheguei! Então, gente, hoje vim trazer um vídeo pra vocês e, na verdade, eu vou ter que dividir em duas partes, porque o vídeo é muito longo, tem muita história, tem muita coisa pra contar. E a história é muito bizarra, confusa, louca, no final tem um plot twist muito bizarro. Enfim, eu vou ter que fazer duas partes. Então, assim que acompanhar... Então, enfim, eu não tô conseguindo falar. Nossa, tadinha, eu pausei bem na fuça dela, assim. Aí é sacanagem, né? Foi mal aí, Fefe, mas foi sem querer. Deixa eu firmar a tela aqui. Ok. Esse vídeo vai ser tipo o início da história e o final, tipo, o que rolou vai ser no final. Mas enfim, todas as partes são mega importantes. Então, bora ver isso. Partiu. Eu vou Quarto. contar hoje a história sobre o caso misterioso, esquisito, bizarro do caso 1046. Tudo aconteceu no dia 2 de janeiro de 1935. Nossa, nem existia, tava na cidade nem... de Kansas, aqui nos Estados Unidos. E o que rolou? Um homem entrou num hotel chamado President, na cidade do Kansas, e ele entrou só com uma escova de dente e uma escova de cabelo na mão. Ele entrou, tipo, escova de dente, escova de cabelo, entrou no hotel, foi se hospedar e tal. Tá, algumas coisas sobre ele. Ele tava todo bem vestido, de terno preto. As orelhas dele, sabe a orelha do boxeador, que é toda, tipo, coisada? Ele tinha uma orelha dessas. E no lado esquerdo da cabeça dele, ele tinha uma cicatriz branca, que, tipo, aparecia, era bem visível. E ele aparentava ter mais ou menos uns 25 anos. Não se sabe ao certo a idade dele agora. Calma. Quando ele foi fazer o check-in, ele falou que o nome dele era Roland T. Owen. E pediu, quando ele chegou assim no lobby e tal, ele falou: então, eu quero um quarto, tipo, no andar mais alto e um lugar sem janelas. Eu quero um quarto sem janelas, eu não quero ver a luz. Deus me Então livre. entregaram a chave do 1046 pra ele. Enfim, ele foi, pegou a quarto dele, era no 10º Deus andar, me foi livre, direto, quarto sem só que janela, tava ninguém sufocada prestou já. muita atenção nele, porque aquele hotel, Claustrofobia, era, como é na que... cidade, era conhecido por homens chegarem lá e trazerem acompanhantes, eu não sei o que. Então ninguém cuidava muito da vida dos outros. Era tipo, chegou, tal, tchau. Era meio tipo, whatever, sabe? Todo mundo meio... Whatever. Ninguém liga pra ninguém ali, porque era normal pessoas chegarem, aparecerem ali, viajantes, vinham a trabalho, chegavam, se hospedavam no hotel, ficavam 1, 2 dias, traziam mulheres à noite e depois nunca mais apareciam ali. Era tipo um rolê de uma vez só, sabe? Aí a história vai começar a ficar interessante, porque no dia 3, no dia seguinte que ele chegou lá, a camareira, que o nome dela era Mary, ela foi arrumar o quarto. Todo dia de manhã, quando você chega no hotel, vem a camareira arrumar o quarto, porque normalmente de manhã as pessoas já saíram, já foram trabalhar, já foram fazer o que tem que fazer, então, tipo, de manhã tá tranquilo, as camareiras vão lá arrumar o quarto. E, tipo assim, as camareiras, elas têm a chave mestra, né? Então elas chegam, abre a porta, tipo, ela bateu na porta, não ouviu ninguém falando Que nada. susto, parece que alguém bateu aqui no meu ouvido. O Roland, né? Roland, que, enfim, depois a gente vai descobrir que o nome dele não é Roland, mas esse foi um spoiler. Enfim, quando a Mary entrou dentro do quarto, ela se deparou com o Roland sentado na cama, assim, parado. Não tava na cama, com a cama feita. Ele não dormiu a noite toda. Parecia que ele tinha ficado na cama a noite inteira. A cama dele tava, tipo, prontinha, do jeito que ele chegou no hotel. E, tipo assim, tudo escuro, não tinha uma luz acesa. Tudo no branco. Ué, tá assim, fazendo tudo pacto, fechado, você né? não tinha Tudo que a fechado, janela, tudo não tem breu, luz. Só uma micro luzinha, assim, do abajur, fazendo uma penumbrinha de claridade, porque tava, tipo, Tá breu. repreendido, E ele lá filho. sentado na frente da cama. Deus Ela é ficou, mais. tipo, A Mary falou que ele parecia, tipo, tá muito tenso e assustado, como se alguma coisa estivesse preocupando ele, e ela falou... Se você quiser, eu posso voltar mais tarde. Ele falou... Não insiste, pode arrumar agora, não sei o quê. Tal, tipo, faz teus corres. Ele vestiu o casaco e saiu. Na hora que ele saiu, ele falou assim: então, quando você sair, deixa a porta aberta, por favor, não tranca, porque eu tô esperando um amigo. Enquanto eu estiver na rua, ele vai chegar, então deixa a porta aberta aqui. Quando ele análise. chegar, ele já entra no quarto. Ela falou, tranquilo, tal, e fez isso. Por volta das 4 horas da tarde, a Mary, a camareira, ela voltou no quarto pra entregar... Eu não serviria pra fazer vídeo assim, não. Imagina eu contando uma história. Esse vídeo aí ia dar 16 minutos, filha. Ia ser o dobro. toalhas, porque ela tinha esquecido de deixar as toalhas, ela foi deixar as toalhas limpas lá. E a porta, tipo assim, quando ela entrou Tá no baixo, quarto, galera? Deixa eu só aumentar aqui pra vocês. É porque eu tirei... Calma aí. ela, tipo, não sabia que tinha alguém lá também. Ela entrou, tipo, a porta tava destrancada da mesma maneira que ela deixou, tipo, parecia que ninguém tinha entrado ou saído. Do jeito que ela deixou a porta tava. E quando ela entrou, o Roland tava lá. E ele tava na mesma posição, só que dessa vez, ao invés de sentado na cama, ele tava deitado, olhando pro teto. Ai, no credo. escuro, normal, era a posição favorita dele. E, tipo assim, parecia que ele tava dormindo, porque ela olhou, ele tava, tipo, meio, sabe, paradão, dormindo. E do lado da cabeceira da cama dele, ela conseguiu ver um bilhete falando: Dom, volto em 15 minutos, me aguarde. A questão é quem é Dom, mas enfim. Nada mais aconteceu.
aconteceu, tipo, vida seguiu. Não sabemos o que aconteceu, porque enfim, vocês vão entender. Dia seguinte, 4 de janeiro, às 10h30 da manhã. Olha, já do meu pai. A porta dele estava trancada por fora. Assim, isso acontece normalmente quando você sai do hotel, a porta tranca, então tá trancada por fora. A porta não tava trancada por dentro, como se alguém estivesse dentro. Então, o quarto tava vazio. E aí, quando a Mary, cara, a Mary, tadinha da Mary, quando ela entrou, pro susto dela, ele tava lá, de novo. Só que dessa vez ele não tava na cama, ele tava sentado numa cadeira que tinha no canto do quarto. Ele tava sentado, parado, olhando pra frente. Sai muito fora. Esquisito, ele ficava no escuro. Que cara uma coisa meio, esquisito. tipo, não dava pra entender o que tava acontecendo. Ele tava sempre, tipo, olhando pra frente. Tipo, nem, sei lá, no escuro, mas lendo um livro. No escuro, mas, sei lá, fazendo alguma coisa. Não, ele tava, tipo, no escuro, no canto, olhando pra frente. Credo, velho. Estranho, muito esquisito. Tá, e aí ela começou a arrumar lá, e ele, tipo, sentado. E algum tempo depois que ela tava lá, ela conseguiu ouvir no telefone. O telefone dele tocou, ele atendeu. E a Mary conseguiu ouvir ele no telefone falando: Não, Dom, eu não quero comer, por favor, sério, para de assistir, eu não vou comer, eu não quero ir, me deixa aqui, tipo assim. What? E aí tá bom, enfim, passou essa conversa no telefone, ele desligou, e assim que ele desligou, ele perguntou pra ela: me conta como é que são os seus horários, tipo, que horas que você entra, que horas que você sai, qual é o seu turno, se tem outra camareira, não sei o que. Começou a fazer várias perguntas sobre a rotina de trabalho e o horário de funcionamento. Eu já tava. Tipo, meio esquisitas, que não tinha nenhum sentido ele perguntar, mas ele começou a fazer essas perguntas. A Mary ficou meio tipo: por que você tá perguntando isso? Mas respondeu, deu todas as informações pra ele. E enfim, ela acabou de arrumar, foi embora. Tá, o tempo se passou, chegou a noite, ela voltou no 1046 pra deixar as toalhas de novo. Pra que tu vai voltar lá, mulher? Se bem que é seu trabalho, né? Nossa, coitada. E quando ela bateu na porta, tipo, chamando o Roland, ele tava lá só. Já tínhamos conhecido, um cara que não era o Roland gritou de dentro do quarto, tipo, super grosso. Foi super grosso com ela, falando: vai embora, eu não quero toalha, não sei o que. Tipo, não quero toalha, a gente não precisa de toalha. Para de atrapalhar meu pacto aqui. A Mary ficou tipo: caraca, meio montado. E foi embora com as toalhas. Enfim, foi isso que rolou. Quem era o homem que tava dentro daquele quarto? Cadê o Roland que não respondeu? Não, o legal é o apartamento ter um quarto sem janela, né, velho? Imagina chegar no quarto e falar assim: eu quero um quarto sem janela. Um AP sem janela. Vai, passa. Isso devia ter sido mais ou menos umas 9, tipo assim, à noite, mais, assim, 11 horas da noite e tal. Um homem chamado Robert Lane, que morava perto, assim, do hotel, porque era um hotel, mas tinha, tipo, casas e apartamentos em volta. Então, falou que viu um homem correndo pela rua, tava um frio bizarro, tava, tipo, muito, muito frio, tipo, 0 graus. E um homem estava, tipo, andando só de calça, tipo, uma calça, assim, aleatória, uma blusinha super fina, no frio, andando pela rua, correndo pela rua. E, enfim, mais tarde a gente vai descobrir que esse cara correndo era o nosso querido Roland. O Robert viu que, tipo, aquele cara precisava de ajuda, ele tava, tipo, correndo desesperado no meio da rua e ele tava, tipo, com frio, e ele parou o Roland pra perguntar se ele precisava de alguma ajuda, não sei o quê. E o Roland falou: sim, você pode me dar carona pro hotel, não sei o quê. E aí ele foi e deu. O Robert, quando olhou pro Roland, ele entrou, sentou do lado dele, né, do banco do carona, ele depois disse à polícia, né, depois a gente foi saber tudo isso, mas ele disse que o corpo do Roland tava, tipo, cheio de hematoma, todo, tipo, machucado, ele tava todo machucado. E perto, assim, do peito, tinha, tipo, uma ferida e tava sangrando, ele tava sangrando, cheio de hematoma e sangrando. E o Robert ficou tipo: que legal, tá bem? Credo, estranho. véi. E ao chegar ao Hotel President, ele ouviu o Roland sussurrando baixinho, falando: eu vou acabar com isso amanhã. Isso. Credo! Que tá acontecendo? O que ele vai acabar? O que o Roland ia acabar? o que tá rolando? Por que ele tava tão machucado? Quem machucou? Quem era aquele homem? Quem é Dom? Enfim, se você quiser descobrir quem é Dom, quem é Roland, quem é... Não, Roland a gente já sabe. Enfim, se você quiser descobrir o que ele iria acabar amanhã, você vai ter que ver o próximo vídeo. Tá então, bom, eu vejo. Ia ficar muito... Conta. Aí, cheguei. Então, gente, essa aqui é a parte 2 do... Tá, o último vídeo acabou falando que que o Roland falou que, tipo assim, no dia seguinte ele ia acabar com aquilo. E aí, o que rolou, o que acontecerá, estou pra te contar. Tá, na madrugada desse dia, né, que ele chegou no hotel, o cara tinha dado carona pra ele, ele chegou no hotel, um hóspede do quarto do lado dele, do 1048, chamado Jean Owen, disse que ouviu vários berros e gritos vindo do quarto 1046, e ele ainda disse que uma das vozes parecia ser de uma mulher, como se as duas pessoas estivessem brigando, discutindo, e uma das sobrou pra vozes era de uma camareira, mulher. quer ver? Ele até tinha pensado em ir lá na recepção, falar que tava acontecendo uma briga e tal, mas ele resolveu que não e foi dormir. Enfim, se ele tivesse ido lá, talvez ele pudesse evitar o que teria acontecido, mas enfim, nunca saberíamos. O Jean não foi o único que ouviu esses gritos e coisas estranhas vindo do quarto 1046. Às 2 da manhã, uma garota de programa chegou lá pra procurar o cliente dela, só que ela tava perdida, ela não sabia qual era o andar e tal, e ela passou na frente do quarto 1046. E aí, ela começou a ouvir vários gritos e tal, e depois ela disse pra polícia que ela tava ouvindo, tipo assim, como se alguém tivesse se debatendo, tipo, querendo, tipo, batendo nas coisas, depois ela ouviu uns gemidos, depois ela ouviu um barulho de água, e depois um silêncio, tipo...
Mas enfim, isso ela disse pra polícia depois, né? A gente só vai descobrir o que aconteceu agora. No dia 5 de janeiro, às 8h30 da manhã, todos os hotéis, eles têm meio que um sistema de segurança e de saber o que tá acontecendo nos quartos. E sempre tem um quarto, tipo, na cabeceira Vida depois reage ao Quinta Misteriosa da Jaqueline. Ou falar com a recepção. Da Jaque eu gosto. Do hotel. E eles viram que o quarto, assim, o quarto 1046, o gancho tava, tipo, o telefone tava fora do gancho. Então, tipo, tava fazendo bum, fora do gancho a noite inteira. E aí eles acharam que, tipo, deve ter sido um descuido, alguém deve ter esbarrado. Vou mandar alguém lá, o gerente do hotel mandou um mensageiro ir lá falar, tipo assim, gente, bater na porta e falar, então, o telefone tá fora do gancho, só coloca no gancho de volta, não sei o quê. Coisa boa, coisa tranquila, nada demais. E aí eles usaram a chave mestra pra, tipo, abrir e entrar no quarto e, tipo, avisar a pessoa que estivesse lá dentro. Assim que eles abriram, eles se depararam com uma cena um pouco bizarra. Não, bastante bizarro. O cara que foi lá disse que viu sangue nas paredes, sangue no chão. Inclusive, tinha respingos de sangue no teto. Do teto do quarto tinha sangue. E ele, tipo, apavorado, assustado, entrando assim, vendo, tipo, sangue no quarto inteiro. Ele disse que parecia que ele tava numa chacina, de tanto sangue. Credo, velho. E aí ele foi, tipo assim, procurando, né, quem que tava lá. Quando ele chegou no banheiro, ele viu o Roland. E o Roland tava, tipo, pelado, de joelhos, do lado da banheira, com a cabeça, assim, na ponta da banheira. E a banheira tava cheia de água e sangue. Tava, tipo, um mar de água e sangue misturado. Encontraram ele também, tipo assim, com os 2 pulsos, assim, com cordas no pulso e uma corda no pescoço. E também acharam ele, tipo assim, ele tava todo esfaqueado, todo cheio de tipo, marcas de facas, né, no corpo. E perto do coração dele, tipo assim, em cima do coração tinha o maior corte. O mensageiro tava, tipo, apavorado, meu Deus, ele não sabia o que fazer. Ele tava, tipo, meu Deus, tem uma pessoa morta, né? Só que o Roland não estava morto ainda. Ele estava vivo. Louco! Ele ligou pra polícia, o cara, né, ligou pra polícia, tipo, meu Deus, venham pra cá. Deu o endereço do hotel, falaram, vem pra cá, tipo assim, tem um cara quase morrendo, O mensageiro falou assim, cara, quem que fez isso com você? Quem que fez isso com você? Quem que te cortou inteiro? E ele falou, ninguém. Ele falou que ninguém fez isso com ele. Ele podia ter falado, tipo, cara, foi tal pessoa. Ele tava quase morrendo. Era literalmente ele só falar um nome e a pessoa ia ser, tipo, culpada por isso. E ele não falou. E ele acabou morrendo, tipo, no hospital. Então, ele falou que ninguém fez isso. PS, ele disse que ele só caiu da banheira. A quarto inteiro tava cheio de sangue. Com certeza, ele só caiu da banheira. E ele caiu da banheira. Quem que ele tava querendo acobertar? Por que ele tava querendo acobertar essa pessoa que matou ele? Tipo assim, enfim, a autópsia descobriu que os cortes e as facadas que tinham sido dadas neles foi, tipo, do fim da madrugada pra manhã. Tipo assim, o cara foi lá no quarto dele ver se tava tudo bem às 8 e foi, tipo, mais ou menos um pouquinho antes, tipo assim, 6, 7, que isso tudo aconteceu. E, tipo assim, a arma do crime não foi localizada, não acharam impressão digital de nada, só acharam, tipo, um cigarro, não sei o quê, tipo assim, nada que pudesse incriminar alguém, levar alguma solução, nada, não tinha nada que pudesse levar a um suspeito. E quando foram ver, tipo assim, dar o nome dele, né, falaram que aquele nome era falso. O caso foi ganhando notícia, tipo, as pessoas começaram a falar, começou a sair na televisão e, tipo assim, várias pessoas falaram que viram esse cara, que era o Roland, em bares, em restaurantes, em vários lugares diferentes, só que em todos os lugares ele dava um nome diferente pra uma pessoa. Tanto que lembra aquele cara que deu uma carona pra ele? Ele deu outro nome, ele não falou que o nome dele era Roland. Enfim, todos os lugares que ele ia, ele dava um nome diferente. Que cara misterioso, né? Que cara estranho. Quem é Dom? Quem era aquela mulher que aquele Jean, aquele cara, ouviu o grito? Tipo assim, quem era todo mundo, sabe? O que rolou? Eu não tô conseguindo falar. Como ninguém sabia quem tinha matado, o que tinha acontecido, a polícia resolveu enterrar o corpo dele numa cova anônima, sem um nome, tipo, anônimo. E o mais doido é que no dia que ele foi ser enterrado, né, um cara que vendia flores chegou na delegacia falando que tinha uma entrega, né, anônima pra esse cara, e o cara entregou 13 rosas. Vocês lembram que 13 tem todo aquele esquema de... é um número de coisa oculta, enfim. Entregaram 13 rosas, pediram pra botar em cima do caixão e, inclusive, entregaram dinheiro pra, tipo, cobrir todo o funeral dele. Quem que foi? Quem deixou? E tinha uma carta junto com essas rosas, né? E no fim dessa carta tava escrito Amor Eterno, assinado Luiz. Quem é Luiz? Aí, enfim, esse caso só piora. Só piora. E aí Caraca, que a gente acabou vai não. descobrir o nome real do Roland. E quem era o Roland e o que tava rolando. Tá, vamos lá. Em 1935, Ruby Oldtree, eu não sei falar o nome dela, começou a receber várias cartas, tipo, várias cartas estranhas com gírias e, tipo, umas cartas que ela não sabia de quem tava mandando pra ela. E ela, tipo, sempre achava que ia ser o filho dela, né? Porque ela tinha um filho de 17 anos que resolveu viajar ao mundo. Ele saiu de casa, foi viajar ao mundo, não deu notícia de nada. E às vezes ele mandava umas cartas. Então sempre que ela recebia a carta, ela achava que era ele. Só que do nada ela começou a receber, tipo, várias cartas com umas falas, umas gírias estranhas que não parecia o filho dela de 17 anos. E ele saiu pra viajar ao mundo em 1934. Lembra que isso aconteceu em 1935? E foi o ano que ela começou a receber essas cartas. E ela sentiu dentro dela, mãe sente, que tava alguma coisa errada, que alguma coisa de errado não estava certo. Até que em agosto desse ano ela recebeu uma carta de um homem chamado Jordan, dizendo que o filho dela, Artemus,
Artemus, tinha salvado a vida dele e hoje em dia ele tinha perdido a mão, ele tinha perdido os dedos e por isso ele não conseguia mais escrever cartas pra mãe. E ele tinha se casado com uma mulher muito rica, milionária, e ele tinha ido morar no Egito. E você me pergunta qual o sentido que essa história faz, eu te respondo. Nada faz sentido. E aí foi isso, ele falou, o seu filho não pode mais escrever carta pra você porque ele perdeu os a mão. dedos e agora ele tá no Cairo com uma mulher. E é isso, um beijão, tchau, tchau, ele é incrível, ele salvou minha vida, tudo bem. Só que a mãe ficou tipo... Que isso, não, chat? Alguma coisa tá errada. Ela foi no consulado do Egito, tipo, tentou descobrir onde é que tava o filho dela e em nenhum lugar tinha que o Artemus estava no Egito. Enfim, ela achou estranho. Até que em 1936, a filha dela, nada, irmã do começaram a Artemus, fodar a Eleonora, JJ, véi. viu a matéria do Egito, tipo, tentou descobrir onde é que tava o filho dela e em nenhum lugar tinha que o Artemus estava no Egito. Por causa do Enfim, Jordan. Achou estranho. Até que em 1936, Vocês são a engraçadinhos, filha dela, irmã do Artemus, Eleonor, viu a matéria no jornal sobre o assassinato desse cara chamado Roland e onde ele tava, nananã. E o que mais chamou a atenção dela era que, lembra que eu falei pra vocês que ele tinha uma cicatriz na cabeça, visível? Então, a foto que mostraram na notícia, né, no noticiário, era exatamente a foto, tipo, de um cara que tinha uma cicatriz assim na cabeça. E o irmão dela tinha exatamente uma cicatriz assim na cabeça, porque quando ele era uma criança, ele sofreu um acidente, então ele ficou com essa, tipo, marca na cabeça. E ela falou, cara, esse homem aí que foi assassinado é meu irmão, não é Roland nada, o nome dele é Artemus. E aí eles ligaram, né, a mãe e a filha ligaram para as autoridades no Kansas, aqui nos Estados Unidos, e, tipo, contataram e falaram, cara, então vai ser meu filho e tananã. E aí descobrimos que, na verdade, Roland era Artemus e tá, o que isso leva a gente? Lugar nenhum. Quem viu as cartas? Quem é Jordan? Quem é Dom, que tava querendo fazer com que o Mano, o cara tava doidão, só pode. Ele não queria. Por que o Artemus, Roland, falou que, tipo, ele ia acabar com isso amanhã? O que era isso? Por que ele tava todo cheio de hematoma? Depois ele apareceu com facada, depois ele foi morto. Por que ele não falou quem que matou ele? Gente, enfim. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham, o que rolou, o que vocês... velho, falou, não chegou a conclusão nenhuma. Aí é pica, né, velho? Aí... Eu vou saber, se a polícia não sabe, eu vou saber. Vou. Eu quero de reencarnação.